Olá, bem-vindo ao FOCE Educação. Eu sou a Moara e hoje vou dar aula sobre raciocínio lógico para o concurso do INSS. Então, vem comigo e vamos para a aula. Vou começar aqui mostrando para você quais são os tópicos que estão no edital e que podem cair na prova. A banca separou o raciocínio lógico matemático em 4 tópicos. O primeiro deles é conceitos básicos de raciocínio lógico, o segundo, tautologia, e o terceiro são operações com conjuntos e um quarto, cálculos com porcentagens. Hoje eu vou falar só sobre esse primeiro tópico aqui, conceitos básicos de raciocínio lógicos. Eu vou dar tanto a teoria quanto a prática. Vou discutir com você as definições, mas também vou resolver questões. E questões no estilo da banca CESP-Sebrasp, que é a banca desse concurso, tá bem? Então, o que eu vou dar? Eu vou dar as definições de proposições, vou falar o que são os valores lógicos, vou falar a diferença entre uma proposição simples e uma proposição composta, vou falar o que é uma sentença aberta, o que são esses conectivos, e também vou mostrar que para cada conectivo tem uma tabela verdade, e vou mostrar para você como que monta essa tabela. E a gente vai também resolvendo questões no decorrer de cada assunto, tá bem? Então, vamos começar com a aula. Bom, para entender aqui o assunto, você precisa entender primeiro o que são proposições e o que são valores lógicos, e como que eu posso definir se uma frase ela é uma proposição ou não, e se ela for, qual que será o valor lógico dela, tá? Vamos primeiro saber aqui. A proposição, de acordo com essa descrição, ela trata-se de uma sentença declarativa, algo que será declarado por meio de termos, palavras ou símbolos e cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Ou seja, em resumo, proposição são frases que devem ser ou verdadeiras ou falsas, certo? E esse verdadeiro e falso são o que a gente chama de valores lógicos. Toda proposição vai ter um valor lógico, e esse valor lógico vai ser ou verdadeiro ou falso. Certo? Então, vamos para exemplos de algumas proposições. Aqui eu tenho, Pedro é médico. Eu não sei quem é Pedro, mas eu sei que ele é médico ou ele não é. Então, isso aqui é uma proposição, porque ela tem um valor que pode ser definido como essa frase ou ela é verdade ou ela é mentira. Então, o valor lógico dessa frase ou é verdadeiro ou ele é falso, certo? Por isso que isso aqui é uma proposição. E a segunda frase, 5 é maior que 8. 5 é maior que 8? Não, 5 é menor que 8. Mas eu posso dizer aqui, ó, que essa frase tem um valor lógico. E esse valor lógico, ele é falso, porque 5, ele não é maior que 8, ele é menor. Então, essa frase, ela é uma proposição e o seu valor lógico é falso. Vamos agora para a terceira proposição. Luísa foi ao cinema ontem à noite. Eu não sei quem é Luísa, não sei se ela foi ao cinema ou não. Mas eu sei que a Luísa ou ela foi ao cinema ou ela não foi. Então, essa frase, ela é uma proposição que ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Por poder ser uma dessas duas coisas, ela é uma proposição. E agora tem aqui frases que não são proposições. Nem toda frase é uma proposição. E você precisa saber disso. Porque geralmente na prova, ele pede para você julgar proposições. E às vezes ele coloca como pegadinha uma frase que não é uma proposição. E dali você já dá para dizer que a questão é falsa, que a questão é errada. Porque ele pede para você julgar uma frase que não é uma proposição. Vou mostrar exemplo mais na frente para você entender melhor. Mas, por hora, você precisa saber identificar quais frases não são proposições. Aqui, toda sentença exclamativa, interrogativa e imperativa não é uma proposição. O que são sentenças exclamativas? São coisas que você fala, tipo, caramba, eu estou dizendo caramba. Isso é uma frase exclamativa, né? Ou então você chega para alguém e fala, feliz aniversário. Também é uma frase exclamativa. Esse feliz aniversário aqui não pode ser dito como verdadeiro ou falso. Você só está desejando algo a alguém. Isso aqui não tem como ser julgado como verdadeiro ou falso, certo? É verdadeiro o feliz aniversário? Não tem como eu julgar, né? Outras frases que também não tem como julgar,
são as frases interrogativas. Exemplo, como é seu nome? Eu vou dizer, meu nome é Moara. Eu não vou dizer que é verdadeiro essa frase ou que ela é falsa essa frase, tá? Então, toda pergunta, ela só é uma frase, não é uma proposição, porque não tem um valor lógico. Ela não pode ser definida como verdadeiro ou falso. Outra coisa que não pode ser definida como verdadeiro ou falso são as sentenças imperativas. Quando eu dou uma ordem, quando eu digo estude mais ou leia aquele livro, eu estou dando ordem a você. Eu não estou falando que essa frase não tem um valor verdadeiro ou falso, né? Estude mais, verdadeiro, estude mais, não tem valor, né? Então, isso aqui não são... Quando você vê isso aqui, esse tipo de frase, você tem que se atentar que elas não são proposições. Não são proposições. Por não serem proposições, não têm valores lógicos e não podem ser julgadas como proposições, tá? Então, se atente para isso, que tem questões que eles colocam algumas dessas frases como pegadinha. Vamos continuar então. Sabendo que são proposições, vamos para alguns princípios dessas proposições. Uma proposição, se ela for verdadeira, ela só é verdadeira. Se ela for falsa, ela só é falsa. Esse é o princípio da identidade. Uma proposição verdadeira, ela é verdadeira. Somente isso. Se uma proposição é falsa, ela é falsa. Tem um segundo princípio, que é o princípio da não contradição. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode ter dois valores. Ou é verdade ou é mentira. Os dois entram em contradição. E o terceiro princípio é o princípio: uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade, certo? Esse princípio é o princípio do terceiro excluído. Esses princípios também te ajudam a identificar frases que não são proposições, apesar de parecerem. Eu trouxe aqui 3 frases que você pode pensar que são, mas não são. Exemplo, ela foi a mulher que demonstrou maior dedicação à família. Posso dizer verdade, ela foi a mulher. Mas não, eu posso dizer, eu não sei quem é ela. Se ela for eu, exemplo, se for eu vou julgar que é verdade. Eu fui a mulher que mais demonstrei dedicação àquela família. Se for a Maria, uma Maria qualquer, não, aí é mentira. A Maria não mostrou dedicação nenhuma à família. Aí essa frase já tem o valor falso. Ou seja, essa frase aqui ela teria o valor verdadeiro e o valor falso ao mesmo tempo. E ela cairia no princípio da contradição. Ela não respeitaria o princípio da não contradição. Então, essa frase aqui não pode ser uma proposição, porque ela fere um dos princípios. Ela pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, quando uma proposição não pode. Então, sempre que eu tenho um sujeito que ele é indefinido, quando eu não sei alegar quem é essa pessoa aqui, a frase ela deixa de ser proposição e passa a ser uma sentença aberta. Sentença. É importante pegar esse termo também, porque a sentença aberta ela só é uma sentença e nunca uma proposição. Então, toda frase em que eu não posso provar se ela é verdade ou ela é mentira, ela não é proposição. Ela deixa de ser proposição e passa a ser apenas uma sentença aberta. Pode ter valor lógico, mas eu não sei qual é esse valor. E não tem como eu definir de certeza qual é esse valor. Certo? O mesmo caso para essa segunda frase aqui, ó, x mais 5 igual a 10. Isso aqui é verdade se o x for igual a 5. Se x for igual a 5, então isso aqui é 10. Mas se o x for igual a 2? Se o x for igual a 2, essa sentença é falsa, porque não é 10 e passa a ser 7. Então, essa frase aqui tem diversas possibilidades, diversos valores podem ocupar o lugar de x. Então, ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa. E aí eu entro em uma contradição, e mais uma vez vai ferir o princípio da não contradição, além de ferir o princípio do terceiro excluído.
porque vai ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E uma proposição sempre é ou verdadeira ou ela é falsa, tá? Isso aqui eu estou mostrando exemplos também, porque às vezes cai esses tipos de exemplo. E mais uma vez, a sentença, ela é aberta. Eu não tenho como definir o valor lógico dela. Se eu não tenho como definir, é uma sentença aberta. E as sentenças abertas não são proposições. Não são proposições. Certo? E vou mostrar a importância de entender o que não é proposição. Porque geralmente nas questões pode ser que caiam para você julgar quantas são as sentenças que são proposições e quantas que não são. E tem uma outra aqui, ó. Eu sempre falo mentira. Isso aqui, você pode dizer, então é verdade que a pessoa sempre fala mentira. Mas se ela sempre fala mentira, ela vai estar falando uma verdade aqui. Então já cai no falso. Então é falso. É falso que você sempre fala mentiras. E se for falso, que você sempre fala mentiras, você sempre vai falar a verdade. Aqui é uma contradição, é um paradoxo. Foca nisso aqui, nesse primeiro paradoxo aqui. Se for verdade que você sempre fala mentira, você vai estar mentindo sobre sempre falar mentira. Então esse valor lógico, na verdade, vai ser falso. E aqui você vai entrar em um paradoxo. Todo paradoxo é também uma sentença aberta. E, mais uma vez, não é uma proposição, que vai ferir um dos princípios para ser proposição, tá bem? Então, esses são os 3 exemplos mais típicos que costumam cair de não proposição, que geralmente cai e eles tratam como proposição para ver se você está atento a essas definições. Porque se você pensar que, ele sempre fala mentira, é verdade. Você julgar isso aqui como uma proposição, você vai acabar errando na prova, tá? Então, só fixar esses conceitos e vamos agora para as questões para você entender melhor. Vamos aqui. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Será que é verdade? Vamos ver. A primeira diz, a frase dentro destas aspas é uma mentira. Ixi, aí ó, mais uma vez eu tenho um paradoxo. Se a frase dentro dessa aspa é uma mentira, eu vou ter dizendo que isso é verdade, essa afirmação é verdade. Mas se essa afirmação é verdade e ele diz que a frase é uma mentira, eu tenho uma contradição aí, porque ele vai ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Se é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, ele fere o princípio da não contradição. Fere a não contradição. E se ele fere esse princípio, ele deixa de ser uma proposição. Então, essa frase, ela não é proposição. Então, eu já risco. Já risco aqui, não é proposição. Vamos para o resto. A expressão x mais y é positiva. Mais uma vez, isso aqui é uma frase em aberto, uma frase aberta, uma sentença aberta. Sendo uma sentença aberta, não é proposição. Porque eu posso ter diferentes valores para x e para y. E para esses diferentes valores eu posso ter resultado, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, isso aqui, ó, como eu não sei definir quem é o x e quem é o y, então não é uma proposição. Se ele tivesse dito que x é igual a 2 e y é igual a 3, aí eu poderia definir com certeza que isso aqui tem um valor lógico exato. Certo? Se essa expressão fosse a expressão x mais y é positiva.
afirmativa, sabendo que x é igual a 2 e y igual a 3. Aí essa frase sim seria uma proposição, porque x igual a 2 e y igual a 3 vai dar 5, e 5 é positivo. Então, essa frase teria um valor lógico verdadeiro, e somente um valor lógico. Mas como eu não posso definir por uma expressão só quem é x e quem é y, isso aqui é uma sentença em aberto, em que eu não sei o resultado. Como eu não sei o resultado, não posso definir, não é uma proposição. Então, já risco aqui. Vamos para a terceira frase. A terceira frase diz o seguinte: o valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Eu sei quem é raiz de 4, sei quem é 3, e sei que a soma deles não vai dar 7. Então, aqui, ó, seria um valor falso, né? Essa frase tem um valor lógico, que é um valor f, e por ter um valor lógico e eu defini-lo, ele é sim uma proposição. Então, eu já achei a primeira proposição. Então, ok, essa aqui sim é uma proposição. Vamos para a segunda. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Ele pode ter marcado ou ele pode não ter marcado. Eu não sei. Eu só sei que isso ou é verdade ou é mentira, ou é falso ou é verdadeiro. Por ser falso ou verdadeiro, isso aqui é uma proposição, certo? Então, essa frase aqui também é uma proposição. Então, até agora eu tenho duas proposições, né? Vamos para a última frase. O que é isto? Já vimos que exclamação não pode ser proposição. Por ser pergunta, não é proposição. Proposição. Então, aqui, ó, vou riscar aqui. Então, aqui, quando ele pergunta, na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições, eu vou contar. Aqui eu vi que só tem 2, só essas 2 frases são proposições. Se eu só tenho 2 frases que são proposições e ele me diz que há exatamente 3, ele está me falando uma mentira. Então, a resposta para essa questão é errado. É errado. Não há exatamente 3 proposições, há exatamente 2 proposições. Então, lá no gabaritozinho, vai ter o C de certo e o E de errado. E você vai marcar, ó, o E de errado, certo? Entendeu um pouquinho? Entendeu o que é uma frase que é uma proposição e uma frase que não é proposição? Já sabe como julgar isso? Isso é muito importante, porque pode cair questão desse tipo aqui. Ele coloca várias frases e te diz, nessa lista aí tem 2 proposições. E aí você vai contar e vai identificar quais são as proposições, quais que não são as proposições. E vai ver se realmente tem 2 proposições ou se tem 3. E vai julgar o que ele pede de acordo com a questão, tá? Então, vamos aqui para outra questão. A outra questão me diz o seguinte: a sequência de frases a seguir contém exatamente 2 proposições. Mais uma vez, ele vai te pedir para julgar e vai ver quantas proposições tem e vai ver se são 2, se são 1, se são 3. E você vai julgar se é verdade que tem 2, se é certo, ou se é errado que tem 2, tá? Vamos então para as frases, vamos contar. A sede do TRT Espírito Santo localiza-se no município de Cariacica. Eu não sei se isso é verdade, mas eu sei que isso ou vai ser verdade ou vai ser mentira. A sede ou vai ser nesse município ou não vai ser. Então, com certeza tem um valor lógico, vai ser ou verdadeiro ou falso. Por ter um único valor lógico, isso aqui é uma proposição. Certo? Vamos aqui para a segunda. Por que existem juízos substitutos? Isso aqui é uma pergunta. Se é uma pergunta, a gente já arrisca logo, já diz que não é proposição. Não é proposição. Já nem entra na conta. E vamos para a última. A última é a famosa pegadinha, né? Ele é um advogado talentoso. Você já poderia querer julgar, é verdadeiro ou falso? Isso aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Mas o ele aqui, ó, ele é indefinido.
Eu não sei quem é ele. Ele pode ser um José e esse José ser talentoso. Ou ele pode ser um Antônio e esse Antônio não ser talentoso. Eu não sei definir se essa frase é verdadeira ou falsa, só com as informações que ele me dá. Como eu não sei definir, isso aqui acaba por ser uma sentença aberta e não uma proposição. Logo, não é proposição. Proposição. Então, aqui, ó, eu vou contar. Essa não é proposição e nem essa. E eu só tenho a primeira frase como proposição. Só tenho, então, uma proposição. No texto, ele diz que há exatamente duas. Não há exatamente duas. Então, mais uma vez, o gabarito é E, de errado. Certo? Então, você já tem que saber como julgar essas questões, tá? Ler uma frase, você já tem que saber se ela é uma proposição ou se não é proposição. Espero que você tenha entendido. Então, você está entendendo até agora? Está gostando do conteúdo? Já se inscreve no canal, já dá a sua curtida, que isso vai ajudar muito e eu vou continuar gravando vídeos sobre esse concurso. Então, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é um tópico de proposições simples e compostas. Agora eu vou mostrar proposições que já são proposições, mas que elas podem ser simples ou compostas. O que são proposições simples? Proposições simples são aquelas que vêm sozinhas. Ou seja, é só um textinho, ó, só uma frase. Todo homem é mortal. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Então, isso aqui é uma proposição. E é uma proposição simples, porque ela não tem complemento nenhum. O novo Papa é alemão. Isso aqui é verdadeiro ou falso? E é uma proposição simples porque ela não tem acompanhamento nenhum. Ela é completa como ela é. Já as proposições compostas são proposições que sempre têm um complemento. Elas sempre são conectadas entre si. E elas são conectadas pelo que a gente chama de conectivos. E esses conectivos podem ser o e, o ou, o se então, ou o se e somente se, certo? Então, aqui eu tenho que sentenças simples, proposições simples, são sentenças que em uma frase ela já tem o seu sentido completo. E sentença composta são sentenças que, para ter um sentido completo, tem que ter duas proposições. E essas proposições sempre têm que ser ligadas pelos conectivos. Então, são proposições ligadas, proposições ligadas por conectivos, tá? Isso é o que você precisa saber. E agora, vamos nos aprofundar nesses conectivos. Essa é a única diferença de proposição simples para composta. Não tem muito o que explorar sobre isso. É só você entender que uma proposição simples é uma proposição que vem sozinha, que já tem seu sentido completo, ela por ela mesma. E proposição composta sempre são proposições que têm duas ou mais frases conectadas entre si por conectivos. E esses conectivos podem ser o e, o ou, o se então, ou se somente se. Agora vamos ver cada um desses conectivos e as suas particularidades, tá bem? Vamos aqui. O primeiro conectivo é o e. E ele é chamado de conjunção. E representado por esse símbolozinho aqui, ó. Esse chapeuzinho para baixo aqui. Uma conjunção tem alguma definição sobre ela, né? Uma conjunção só será verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. O que isso quer dizer? Eu tenho duas proposições aqui, ó. São Paulo fica no Brasil. É verdade, isso é verdade.
E Rio de Janeiro também. Também é verdade. Então, toda essa frase aqui também vai ser verdade. Por quê? Porque eu tenho que saber se o conjunto inteiro vai ser verdade. São Paulo fica no Brasil e Rio de Janeiro também. É verdade. Então, eu tenho que essa sentença toda é verdade. Então, agora eu vou introduzir para você as tabelas verdades. O que são tabelas verdades? Você sempre tem que separar nessas proposições compostas, frase a frase, e fazer o julgamento da frase individual e da frase em conjunto. Então, aqui, para a tabela verdade, você sempre vai montar, é uma tabelinha que você chama uma das frases por uma letra, no caso aqui foi de P, e a outra frase por outra letra, que no caso aqui foi Q. E aí você faz o julgamento de uma frase conectada à outra. Então, aqui, ó, pelo exemplo, no exemplo aqui, você diz que São Paulo fica no Brasil. Isso aqui é uma frase que eu vou chamar de P. Rio de Janeiro também fica no Brasil. Essa frase eu vou chamar de Q. Então, eu já tenho as duas frases aqui. E eu vou julgar uma a uma. São Paulo fica no Brasil. O valor lógico é verdadeiro. Então, na tabelinha verdade, onde tem P, vou botar aqui o V. E o Q, também vou botar V também. E quando eu junto as duas, P e Q, eu sei que essa frase é verdadeira. Por quê? São Paulo fica no Brasil e o Rio de Janeiro também. A frase completa é verdadeira. Mas vamos ver casos aqui em que a frase completa deixa de ser verdadeira. Aqui, ó, nessa segunda frase, o P é essa primeira frase aqui, ó. Pelé é o rei do futebol. Isso é verdade, verdade. Pelé é o rei do futebol. E o Q vai ser essa segunda frase aqui, ó. Neymar não foi convocado para a Copa de 2022. Isso é verdade ou mentira? Isso é falso. O Neymar foi sim convocado para a Copa. Então, aqui eu tenho que o P é V, já coloco aqui na tabela verdade. E eu tenho que o Q é F. Isso é falso. Verdadeiro com falso vai dar o que na tabela verdade? Eu vejo aqui. Se alguém te diz que o Pelé é o rei do futebol e o Neymar não foi convocado para a Copa, o que você vai dizer para essa pessoa? Ah, cara, você está mentindo. O Neymar foi convocado sim para a Copa. Então, a frase completa da pessoa vai ser uma mentira, vai ser uma frase falsa, mesmo que uma delas seja verdadeira. Mas o conjunto todo vai ser falso, que a pessoa mentiu em algum dos pontos, tá? E para esse conectivo E, você precisa sempre falar toda a verdade para que a frase completa seja verdade. E agora, vamos aqui para a terceira frase. Na terceira frase, ele diz, arroz não é alimento. Onde que arroz não é alimento? É claro que isso é falso, né? Arroz é sim um alimento. Então, essa primeira frase é falsa. Então, o P aqui, ó, vai ser falso. E a segunda frase, feijão é alimento. Ah, isso é verdade, feijão é alimento. E aqui vai ser verdade. Mas se alguém te diz, arroz não é alimento e feijão é alimento, aí você diz que, isso é falso, você está dizendo uma mentira. Arroz é alimento e feijão também é alimento. Então, aqui, ó, quando você junta essa proposição com essa outra, o resultado é falso. Porque em algum momento a pessoa mentiu, certo? E para esse conjuntivo, essa conjunção, toda a frase tem que ser verdade para ser verdade, tá? E por último, quando alguém te diz, bolsa é um automóvel, isso é pura mentira, né? Bolsa não é automóvel, é um acessório. Você diz que é falso. Carro é um alimento. Isso aqui também é falso. A pessoa mentiu desvaladamente, né? Então, bolsa é um alimento e carro é um alimento. Essa sentença é verdadeira ou falsa? Falsa. Porque nem a bolsa é um automóvel, nem o carro é um alimento. Então, aqui, ó, eu vou juntar que duas frases falsas em uma conjunção dá um resultado falso, certo? Então, essa é a tabela verdade. E é como você deve aprender. Para
para as provas, para você entender e interpretar as questões, é bom memorizar que em uma conjunção ela só será verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Então, você sabe aqui que para o conectivo e, para eu definir ele como verdadeiro, quando eu for julgar as frases, ele só vai ser verdade quando tudo for verdade, tá? Vamos para a questão, que isso aí vai esclarecer melhor na sua cabeça, tá? Vamos para a primeira questão. Aqui ele diz, supondo que a proposição lógica P e Q, ou seja, isso aqui é uma frase, que é uma proposição, melhor, é uma proposição. Eu tenho outra frase, que também é outra proposição. Lembrando, então, que essa proposição pode ser verdadeira ou falsa. E ele me diz que, supondo que a proposição lógica P e Q tenha valor verdade falso, ou seja, o conjunto aqui P, Q, opa, deixa eu apagar. PQ vai ser falso. É correto afirmar que Q é falso? Será que é correto afirmar? Vamos ver. Vamos olhar aqui a tabela verdade. Eu acabei desenhando em cima da tabela. Aqui eu posso ver que para esse resultado falso aqui, ó, de P e Q, eu tenho 3 possibilidades de resultado falso. Que é o resultado quando P é verdade e Q é falso, ou quando P é falso e V é verdade, ou quando P é falso e Q é falso também. Ou seja, o P aqui tem 3 possibilidades, pode ser tanto falso quanto verdadeiro. Então, eu não posso afirmar que Q é falso, porque existe uma possibilidade em que ele seja verdadeiro. Se a frase for, o céu é azul. Peraí, vou mudar. Tá, vou continuar. O céu é azul e o mar é amarelo. Aqui eu tenho a primeira frase como verdadeiro, tenho a segunda frase como falso, e o resultado disso aqui é falso, né? Que o céu é azul e o mar é amarelo. Isso é mentira. Mas vamos supor que o contrário aconteça. Vou chamar isso aqui de P e isso aqui de Q. Se eu disser que o mar é amarelo e o céu é azul, mais uma vez, isso aqui é P e isso aqui é Q. Eu tenho, nesse caso, o P como falso, o Q como verdadeiro e, mais uma vez, o resultado como falso, né? Se eu te falar, o mar é amarelo e o céu é azul, essa afirmação é falsa, porque o mar não é amarelo. Então, eu tenho aqui, ó, 2 possibilidades para essa frase ser falsa. Uma em que o Q é falso e uma em que o Q é verdadeiro. Então, eu não posso afirmar que Q é falso, porque ele pode ser tanto falso quanto verdadeiro, para que a resposta seja falsa, certo? Então, nesse caso, a resposta vai ser errado. Não posso afirmar isso. Mais uma vez, eu tenho que marcar o Ezinho lá na prova, tá? Deu para entender? Se você não consegue pensar na lógica, você monta a tabela verdade e aí faz de acordo com a tabela. E aí você tem que pensar se você pode chegar a essa afirmação que ele coloca aqui, certo? Se você pode chegar a essa afirmação e a outra afirmação, então
essa exclusiva não pode ser verdade, tá? Que foi o caso aqui da questão. Vamos para a segunda. Essa segunda também é interessante, que ele diz aqui, ó, a religião produz um cerceamento da liberdade individual e a falta de religião torna a sociedade consumista e degradada. Estará representada de maneira logicamente correta na forma P e Q, em que P e Q sejam proposições convenientemente escolhidas. Será que dá? Vamos ver. Para ser dessa forma aqui, ó, eu tenho que definir quem é P e quem é Q. E cada uma dessas proposições tem que ter um sentido completo. Vamos lá. A religião produz um cerceamento da liberdade individual. Isso aqui já é a primeira. Isso aqui eu posso chamar de P e ver se isso aqui é uma proposição. A religião produz um cerceamento da liberdade individual. Isso aqui tem um valor lógico. Isso ou é verdade ou é mentira. Então, ok. P é uma proposição. E aí eu tenho um Ezinho aqui. Esse E a gente vai representar pelo chapéu. Então, eu já tenho o P e o chapéuzinho. Vamos para a segunda frase. A falta de religião torna a sociedade consumista e degradada. Eu posso juntar isso aqui tudo, ó, em uma frase só. Isso aqui tudo também vai ter um valor lógico. Ou é verdade ou é mentira esse valor lógico. E aí muita gente pode pensar, ah, mas aqui tem outro E, ó. Esse E não seria outro símbolo? Não, não seria outro símbolo. Porque aqui, ó, esse E é um complemento para essa frase. Para essa frase ficar completa, ele precisa desse E aqui. A falta de religião torna a sociedade consumista e degradada. Eu posso trocar por a falta de religião torna a sociedade tanto consumista quanto degradada. Que isso aqui vai ficar uma frase só. Então, aqui, ó, eu posso chamar isso aqui tudo de que, e eu posso sim escrever como P e que, porque eu consegui formar uma proposição aqui, uma única proposição dessa primeira frase e uma única proposição dessa segunda frase, certo? Essa primeira frase é o P e a segunda é o que. E como elas estão ligadas pela conjunção E, elas ficam P, chapeuzinho, que. Então, isso aqui, ó, é correto. Isso aqui é certo. Então, no gabarito lá, ó, vou colocar o C. Tá certo? Essa questão, conseguimos achar uma questão que esteja certa, né? Então, vamos continuar. Deu para entender? Você tá conseguindo acompanhar esse raciocínio? O que você tá achando da aula? Coloca aqui no comentário que eu vou ler, vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? E aí você diz se o ritmo tá bom, se tá muito avançado, se tá muito básico, tá? E vamos continuando. Vamos para essa questão aqui que ela é bem interessante. Ela diz o seguinte: julgue os itens a seguir relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. Aí ele me diz o seguinte: a sentença Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos é uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q? Vamos ver. A pessoa afobada lá, né, leu a questão, ela, opa, aqui tem um E. Esse aqui tem um E, esse aqui é o E, então é chapeuzinho. Tem duas frases. Ah, aqui é uma frase, ó. Uma frase, eu posso chamar essa frase de P, eu tenho outra frase aqui, eu vou chamar essa frase de Q. Ó, que legal. Ó, realmente, eu posso escrever P e Q. Mas, você precisa entender que isso aqui, ela representa uma proposição composta. E nem toda frase é uma proposição. Vamos ver a primeira delas. Vamos julgar a primeira delas. A primeira delas é uma ordem. Ela diz, Bruna, acesse a internet. Se ela é uma ordem, ela não pode ser uma proposição. Já risco aqui, ó. Isso aqui não é proposição. Não é. Não é proposição. E a segunda? A segunda é uma exclamação, ó. Verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos. Eu estou falando isso, estou dando uma exclamação. Isso aqui também não é proposição. Se não é proposição, eu já chego aqui, ó,
e já vejo que nenhuma dessas frases é proposição, então eu não posso escrever dessa forma, porque essa forma ela representa uma proposição composta. E essa sentença, ela não é uma proposição nem simples nem composta. Então, essa afirmação aqui, de que isso aqui pode ser escrita como uma proposição, ela é falsa, é errada. Então, a resposta para essa questão é E, de errado. Viu por que é importante você saber identificar as frases que não são proposições? Não basta que você decore o símbolozinho e saiba que esse chapeuzinho representa o E. Você precisa também saber julgar se as frases que estão sendo conectadas por esse E são proposições ou não, certo? Para que você não caia nesse tipo de pegadinha. Isso aqui foi uma pegadinha para ver se a pessoa estava ligada ou não estava ligada. Certo? Então, vamos continuar. Vamos aqui para o segundo conectivo, que é o conectivo OU. Esse conectivo ele é classificado como uma disjunção, chamado de disjunção. O nome dele é OU e ele é representado por essa letrinha V. Para você lembrar do V, que é para cima, você olha para o U. A abertura dele é para cima, é igual ao U, certo? Para não confundir com o E, né? O E é para baixo. Então, você lembra, o OU é o Vzinho para cima, ou o V. As duas aberturas são para cima. Então, você foca nisso. E o E é só fazer o contrário. A disjunção, o OU, ela tem uma premissa que você tem que botar na cabeça e considerar como verdade. Uma disjunção será verdadeira quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Então, basta que uma das proposições seja verdadeira, que toda a disjunção vai ser também. Toda a frase vai ser verdadeira. Então, não importa se você tem apenas uma delas verdadeira ou se você tem as duas. Basta aqui que você tenha uma, que sempre todo o conjunto será verdadeiro. Então, aqui, quando eu tenho São Paulo fica no Brasil como uma verdade e o Rio também fica no Brasil como outra verdade, eu tenho pelo menos uma das frases como verdade. Então, a resposta completa disso aqui vai ser verdade. O OU, ele sempre é um incorporador, certo? Ele sempre incorpora a verdade para todo o resto da frase. Não importa se ela é toda verdade ou se ela é verdade e se ela tem uma verdade e uma mentira, tá? Então, isso que você tem que colocar em mente. E na segunda, ela diz o seguinte: Pelé é o rei do futebol. Isso aqui é verdade. Ou Neymar não foi convocado para a Copa de 2022. Como isso aqui a gente já viu que é uma mentira, que é falso, né? Porque o Neymar foi sim convocado, eu tenho uma verdade e uma mentira. Mas como eu estou dizendo que o Pelé é o rei do futebol ou o Neymar não foi convocado, e eu já satisfiz uma das condições, eu tenho que a frase toda foi satisfeita. Então, a frase toda é verdade. Então, aqui eu vou colocar como V, F, e o resultado dos dois é V. E aqui eu primeiro leio a primeira frase. Arroz não é alimento. Isso é falso, porque arroz é sim alimento. Feijão é alimento. É verdade, feijão é alimento. E aí quando eu te digo arroz não é alimento ou feijão é alimento, uma dessas coisas é verdade, pelo menos. E aí você diz, é verdade, feijão é alimento. Então, uma dessas coisas você satisfez, uma das coisas é verdade. Como você satisfez uma dessas coisas na sentença, toda ela é verdade. E aqui você coloca, V, F, V, V, na tabela verdade, tá? E aí você vai para a última. A última diz, bolsa é um automóvel. Isso é mentira, né? Isso é falso. Bolsa não é um automóvel. Ou carro é um alimento. Carro é alimento? Não, isso aqui é mentira também. E aí você está dizendo duas mentiras. Bolsa é automóvel ou carro é alimento. Nenhuma das duas frases foi satisfeita. Nenhuma das sentenças deu resultado verdadeiro. Então, não tem como ser verdade, né?
Então, toda a sentença é falsa. E aí a gente preenche aqui, ó, tabela verdade, como FF, F, certo? Isso é que você tem que ter em mente, que na disjunção ou, quando pelo menos uma das proposições for verdadeira, todo o resto é verdadeiro. Não importa qual é o outro. Se tem um verdadeiro, tudo é verdadeiro. Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui para as questões. Na questão, ele diz assim: é correto afirmar o raciocínio lógico dado pela sequência de proposições seguinte. Se Antônio for bonito ou Maria for alta, então José será aprovado no concurso. E aí eu digo, Maria é alta. Olha, satisfez aqui, ó. Maria é alta. Então, isso aqui tudo é verdade. Então, o que vem depois vai ser verdade também. Portanto, José será aprovado no concurso. É verdade, ele vai ser aprovado. Porque eu já atendi essa condição aqui, ó. Toda essa proposição aqui foi dada como verdadeira. Porque a Maria, ela é alta. Então, aqui, ó, eu digo que é certo. Que basta que a Maria seja alta ou que o Antônio seja bonito para que o José seja aprovado. Se o Antônio for bonito e a Maria for alta, o José também foi aprovado, porque um dos dois foi satisfeito a condição, tá? Pelo menos um dos dois satisfizeram essa condição. Certo? Deu para entender? Vamos agora para o outro. Esse se, então, eu vou abordar mais futuramente, né? Mas já dá para ver pela leitura da frase, já dá para você falar que se essa condição é verdadeira, o restante também vai ser verdadeiro, né? Vamos. É como se eu dissesse, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar essa moto. Então, eu vou comprar essa moto. Eu tenho dinheiro. Ah, então eu vou comprar a moto. É verdade, né? Se a primeira coisa é verdade, a segunda também. Vamos para prosseguir, né? Vamos para uma disjunção um pouco mais... Eu nem diria que ela é difícil, na verdade ela é até mais fácil. Porque ela diz o seguinte, essa disjunção exclusiva, ela tem uma exclusividade. Ela só será verdadeira quando apenas uma das proposições for verdadeira, certo? Não é que ela vai ser verdadeira se pelo menos uma, como lá no ou. Não, aqui você precisa ter apenas uma. Você precisa que uma seja verdadeira e que a outra seja falsa para que ela toda seja verdadeira. Então, aqui, ó, quando eu venho aqui, ó, ou São Paulo fica no Brasil, ou Rio de Janeiro fica no Brasil. Eu tenho que ter ou é uma coisa ou é outra. Se faz duas coisas, eu estou mentindo. No ou é assim. Então, aqui, ó, quando eu digo ou São Paulo fica no Brasil, essa afirmativa é verdadeira, e o Rio de Janeiro fica no Brasil, é falso. É verdadeira também. Mas quando eu digo ou um ou outro, eu estou mentindo, porque os dois ficam no Brasil. E os dois são verdadeiros. Então, aqui, ó, se é V, essa disjunção exclusiva vai ser F. Porque aqui eu estou excluindo uma dessas... Eu tenho que excluir uma das possibilidades. Aqui, ó, ou é uma coisa ou é outra. Nunca as duas juntas, tá? Então, eu disse aqui, ó, ou São Paulo fica no Brasil, ou Rio de Janeiro fica no Brasil. Como as duas alternativas foram verdade, como eu fiz com que as duas fossem verdade, a frase toda é uma mentira. Porque, na verdade, São Paulo fica no Brasil e o Rio de Janeiro também fica no Brasil. Então, afirmar que ou São Paulo fica no Brasil ou o Rio de Janeiro fica no Brasil é uma mentira, certo? Então, vamos para a segunda. Ou Pelé é o rei do futebol, ou o Neymar não foi convocado para a Copa. O Pelé, é verdade, ele é o rei do futebol. E o Neymar não foi convocado. É uma mentira. Mas, como eu estou dizendo que é uma coisa ou outra, a frase completa está verdadeira. Porque eu satisfiz pelo menos uma das... Pelo menos não, eu satisfiz apenas uma das proposições. Então, aqui, ó, quando eu tenho um V e um F, eu tenho um P, certo?
É um pouquinho mais chato, né? Mas acho que dá para entender se você pegar o conceitozinho, tá? Tem que lembrar que ela é exclusiva, só pode ter uma verdadeira para ser verdadeira. E aqui vamos lá. Ou o arroz não é alimento, ou o feijão é alimento. O arroz não é alimento, falso. O feijão é alimento, verdadeiro. Então, eu satisfiz aqui, ó. Ou é uma coisa ou é outra. Como é outra coisa, então eu tenho aqui, ó, um F e um V que vai dar o P de resultado verdadeiro. Certo? Deu para entender, mais ou menos. E aqui o último, ó. Ou bolsa é um automóvel, ou carro é um alimento. Que loucura, hein? Bolsa é um automóvel? Não. Carro é alimento? Também não. Então, se nenhuma das proposições é verdadeira, isso aqui também não vai ser, né? Não é nenhuma coisa nem outra. Aqui não é um ou que eu tenho que usar. Ou é nenhum nem outro. Então, aqui, ó, também é F, F e F. Certo? Então, vamos para as questões. Aqui na questão, ó, só relembrando o símbolo, né? O símbolo é o símbolo do ou com um tracinho embaixo. O ou é um símbolo do ou com um tracinho embaixo. E aí a questão diz o seguinte: no caso da proposição composta pela disjunção exclusiva das proposições simples P e Q, P ou alguma coisa que, temos que basta que P seja verdadeira para que P ou que também seja. Será que isso é verdade? Para fazer isso aqui, mais uma vez, a gente vai olhar aqui, ó, para a tabelinha verdade dessa expressão. No ou, a gente viu que tem que ser, para ser verdadeira, uma tem que ser verdade e a outra tem que ser falsa. Se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas, o resultado vai dar falso, porque ou é uma coisa ou é outra, nunca as duas coisas juntas. Então, vamos julgar. Basta que P seja verdadeira para que PV também seja? Não, isso aqui é falso, porque eu posso ter o P verdadeiro e o Q também verdadeiro. E isso aqui não seria a proposição verdadeira, isso aqui seria falso. Certo? Vamos para o segundo. Basta que Q seja verdadeiro para que PQ também seja? Mais uma vez, não, isso aqui é falso. Porque se Q for verdadeiro e o P for verdadeiro, o P ou o Q não vai ser verdadeiro, certo? Vamos para o outro. P e Q devem ser verdadeiras simultaneamente para que P ou o Q também seja. Isso aqui é a mais pura mentira, né? A gente viu aqui que quando as duas são verdadeiras, o ou ele é falso. E agora aqui sim, a resposta, ó. Uma das proposições deve ser verdadeira e a outra falsa para que P ou Q seja verdadeira. Aqui é verdade, ó. Tá vendo que na tabela só quando tem um V e um F que o resultado é V? Só quando as proposições têm valores diferentes é que o resultado é igual. Então, só quando uma delas for verdadeira e a outra for falsa é que a composição será verdadeira. Então, essa aqui é a resposta certa. Letra D, certo? Essa última nem preciso ver, mas também dá para ver que é mentira. Ó. P e Q devem ser falsas simultaneamente para que P ou Q seja verdadeira? Não, se elas forem falsas, as duas, eu vou ter o resultado aqui, ó, falso, né? Então, essa aqui, mais uma vez, não é verdade, isso é falso, certo? E aqui a gente viu que a resposta é letra D. Vamos continuar. Conjunção. Aqui, essa questão, eu coloquei uma questão que engloba tanto a conjunção e quanto a disjunção exclusiva ou. Vamos ver. Considere que João e Pedro moram em uma cidade onde cada um dos moradores ou sempre fala a verdade ou sempre mente. Ou seja, ou isso aqui é verdade e isso aqui é mentira,
para que seja verdade, né? Ou isso aqui é mentira e isso aqui é verdade, para que seja verdade essa sentença, né? A gente acabou de ver do ou. Mas vamos focar no resto, né? E João tenha feito a seguinte afirmação a respeito dos dois: pelo menos um de nós é mentiroso. Nesse caso, a proposição João e Pedro são mentirosos é verdadeira? Será? Vamos ver. Quando o João afirma que, a respeito dos dois, pelo menos um deles é mentiroso, se isso aqui for uma verdade, ele está dizendo que ele fala sempre a verdade, que a gente viu aqui, ó. Se isso aqui for verdade, ele sempre fala a verdade. Porque no ou ele sempre fala a verdade ou ele sempre mente, nunca as duas coisas. Como eu estou considerando que o João está falando a verdade, então ele sempre vai falar a verdade. Se ele está falando a verdade que pelo menos um deles dois é mentiroso, é porque o João fala a verdade, e o Pedro é o mentiroso. Não é isso? Porque ele está dizendo que pelo menos um deles dois é mentiroso. Se essa afirmação é verdadeira, então o João fala a verdade e o João é mentiroso. Aqui, na afirmativa, ele diz: João e Pedro são mentirosos. Nesse caso, a proposição João e Pedro são mentirosos. Isso aqui não é verdade, isso aqui é falso. Porque o João fala a verdade e o Pedro é mentiroso. Então, se eu tenho uma verdade com uma mentira e a conjunção e, para a frase toda ser verdade, só se as duas frases fossem verdades. Como tem uma verdade e uma mentira, tudo isso aqui é falso. Então, aí já dá para você marcar que essa questão ela é errada, só fazendo essa lógica. Acabou que o ou nem usamos muito, né? Foi mais do e. Mas é bom para ver que as questões, às vezes, elas juntam, né? Juntam uma sentença com a outra. Você tem que fazer esse trabalho lógico, pensar, fazer as anotaçõezinhas, ver se isso casa com o que ele está pedindo na questão, se realmente a lógica está certa. Porque muitas vezes a questão afirma algo que é só para pegar você aí no pulo, entendeu? Para ver se você está ligado, para ver se você consegue interpretar, você consegue tirar o suco ali da questão para conseguir responder, tá? Então, vamos para a próxima. Vamos aqui para o penúltimo conectivo, que é um condicional de se então, representado por esse símbolo aqui, ó. Mas também pode ser representado assim nas provas, tá? Fiquem atentos que ele costuma vir assim. Esse conectivo, ele avalia a possibilidade de uma ocorrência, de uma proposição acontecer em função da outra. Então, aqui, ó, uma condicional será verdadeira se for suficiente para gerar um resultado necessário. Então, aqui, ó, se uma frase for suficiente para que a outra ocorra, então toda a frase será verdade, certo? Então, se for possível que a partir de uma frase exista a outra, então isso será verdade. Vamos aqui. Se São Paulo fica no Brasil, se isso é verdade, então o Rio de Janeiro também fica no Brasil. Essa segunda frase não depende da primeira, mas pela primeira ser verdade e ela também ser verdade, tudo isso aqui é verdade, porque ela conseguiu com que a segunda fosse um valor possível, um valor provável. São Paulo fica no Brasil, isso é verdade. Rio de Janeiro também, isso também é verdade. Se São Paulo fica no Brasil, então Rio de Janeiro também fica no Brasil, é uma afirmativa verdadeira.
ainda que não tenha nenhuma relação, de cara não tenha nenhuma relação lógica, né, entre essas duas afirmações. Mas a primeira conseguiu fazer com que a segunda fosse possível, fosse verdadeira. Vamos lá. Se Pelé é o rei do futebol, então o Neymar não foi convocado para a Copa. Olha aqui, vamos lá. Essa frase aqui é uma polêmica, hein? Se o Pelé é o rei do futebol, então o Neymar não foi convocado. Isso aqui a gente já viu que é falso, né? Porque o Neymar foi sim convocado. Se é falso, o fato do Pelé ter sido o rei da Copa não interferiu nessa segunda frase, né? Não fez com que essa segunda frase fosse real. Então, toda a sentença, ela vai ser falsa. Certo? Porque ele não conseguiu cumprir com essa primeira sentença. Essa segunda não conseguiu seguir o que estava determinado pela primeira. E agora aqui vamos para alguns outros que são um pouco mais polêmicos, né? Que são relacionados ao falso. Aqui, ó. Se o arroz não é alimento, então feijão é alimento. Aqui eu estou partindo de uma afirmação falsa. Se é uma afirmação falsa, tanto faz o que vem depois. Por quê? Porque eu estou partindo de uma mentira. Se eu estou partindo de uma mentira, isso aqui pode ser verdade ou pode ser mentira, tanto faz. Isso aqui tudo eu posso considerar verdade. Eu posso dizer que isso aqui depende desse. Porque isso aqui já é um absurdo, entendeu? Se o arroz não é alimento, então o feijão é alimento. Eu posso afirmar que o feijão é alimento e que o feijão não é alimento, tanto faz. Porque a primeira afirmativa já não é verdade. Então, se esse absurdo aqui aconteceu, qualquer coisa que vir depois pode acontecer. Entendeu? A lógica aí é mesmo que você falar algo. Se vaca voar, então eu também posso voar. Tá vendo? É o princípio do absurdo, entendeu? Pra cá você vai considerar um absurdo. Se eu tenho um absurdo, eu posso considerar um absurdo aqui. Que se a primeira premissa, que não é uma verdade, for verdade, a segunda também pode ser verdade ou pode ser mentira, entendeu? Essa é um pouco mais difícil de explicar logicamente, mas é assim que funciona. Para esse caso do sim, então, você parte desse princípio, que aqui, ó, na segunda também, eu tenho uma afirmativa falsa e a outra falsa, e o resultado é verdadeiro. Por esse princípio aí da abstração, né? Você tem que abstrair para você entender. Não é uma lógica muito fácil de entender. Eu costumo mesmo aceitar, né? Então, aqui no se, então, o que você precisa entender é que ele só vai ser falso quando uma das afirmações for verdadeira e a outra falsa. Então, você aprende essa segunda linha aqui, ó, e faz tudo em função dela. Se for VF, vai ser falso e todo o resto vai ser verdadeiro, na tabela verdade, certo? Então, vamos para as questões para entender melhor. Aqui a gente diz, ó, dadas as proposições simples, P, sou aposentado. Isso aqui é uma proposição? Pode ser verdade ou pode ser mentira. Primeira coisa que você pega uma questão é você saber se realmente são proposições. Isso é uma dica, né, para não cair naquelas pegadinhas que as bancas costumam colocar. Ele pode dizer que é uma proposição simples e não ser. E aí você vai tratando aquilo como uma proposição simples, só olha para o símbolo e acaba se dando mal. E a outra proposição é o que aqui, ó? Nunca faltei ao trabalho. Isso aqui também pode ser verdade ou pode ser mentira. Então, isso aqui também é uma proposição. A proposição composta, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho. Então, não sou aposentado, deverá ser escrita na forma P, que, se então, não P, usando-se os conectivos lógicos. Será que é verdade? Vamos ver. Esse tiozinho aqui, ó, é uma negação, que eu não vou mostrar nessa aula, mas eu trouxe aqui para você já saber.
Quando você quer negar algo, uma das formas é colocando o não na frente, certo? Então, aqui, ó, se não P, você está negando a afirmativa P. Ele diz que a afirmativa P é sou aposentado. Então, o não P é não sou aposentado. E aí, vamos formar. Vamos ver se isso aqui que ele falou pode ser escrito da forma que ele diz. Ele diz que P e Q, então vou escrever aqui P. P é sou aposentado. E que? E o que é o quê? O que aqui, ó, é nunca faltei ao trabalho. Então, eu coloco e nunca faltei ao trabalho. Vou apagar aqui o que está aqui do lado para não atrapalhar. Vou apagar aqui também, vamos reescrever tudo, tá? Vamos identificar aqui um por um. Vamos aqui primeiro para o P e Q. O P é sou aposentado. Então, vamos escrever sou aposentado. O tracinho aqui para baixo, a gente sabe que é o E, né? E o que? O que ele diz aqui, ó, nunca faltei ao trabalho. E aí ele diz um se então. Se então é se essa primeira afirmação, então a segunda afirmação. Então, eu coloco aqui o se, que isso aqui, ó, representa o P e o Q. E, ó, sempre escrevo esse A, não sei por que eu escrevo A. Vamos lá. P e Q. Então, não P. Então, não, eu escrevo não, e aí eu escrevo P. Não sou aposentado. Vamos ver. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Opa, não P. Vamos ver se esse texto é o texto que está lá. Isso aí. Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado. Exatamente. Então, realmente, essa frase aqui pode ser representada como essa proposição aqui, ó. Então, isso aqui é certo, está certo. Conseguimos passar esse valor para um valor simbólico, né? Então, esse é certo. Deu para entender? Isso aqui foi só para a gente ir se adaptando com esses símbolos, porque as questões às vezes pedem exatamente isso, para você passar as funções, a frase, né, em forma de símbolo, na forma simbólica aqui, tá? Então, vamos lá. Já resolvemos, vamos para outra questão. É correto o raciocínio lógico dado pela sequência de proposições seguintes? Se Célia tiver um bom currículo, então ela conseguirá o emprego. Ela conseguiu um emprego, portanto, Célia tem um bom currículo. De cara já dá para dizer que não, né? Aqui ele está dizendo que ela conseguiu um emprego. Então, essa segunda afirmação é verdadeira. Mas, para que isso tudo seja verdadeiro, essa primeira sequência aqui, a proposição, ela pode ser tanto verdadeira quanto falso, né? A gente viu, deixa eu ver se eu botei a tabela. A gente viu aqui, ó, que na tabela verdade do se, então, eu posso ter o valor verdadeiro tanto com VV, os dois sendo verdadeiros, quanto com
o FV, com a primeira sendo falsa e a segunda verdadeira. Então, aqui, ó, está errado. Você pode pensar pela tabela, verdade, ou pensando simplesmente aqui, ó. O fato dela conseguir um emprego não garante que ela tenha um bom emprego, mas ela ter um bom emprego garante que ela consiga um emprego, e não o contrário. Aqui ele está dizendo que ela conseguiu um emprego, mas isso não me garante que ela tenha um bom currículo. Aqui está dizendo, ó, portanto, Célia tem um bom currículo. Eu não posso afirmar isso. Eu poderia afirmar o contrário. Eu poderia afirmar, Célia tem um bom currículo, logo, ela conseguiu um emprego. Porque é isso aqui que está afirmando, ó. Se ela tiver um bom currículo, então ela conseguirá um bom emprego. Essa é a condição para que ela consiga. Mas se ela conseguir, ela pode ter tido ou não um bom currículo. Mas se ela tiver um bom currículo, então necessariamente ela tem que conseguir esse emprego, para a sequência ser verdade. Tá bem? Deu para entender? Vamos seguir. Mais uma vez, peço que você, se está gostando dessa aula, quer mais conteúdos de raciocínio lógico para o INSS ou para outros concursos, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, deixe seu comentário do que está achando, se está achando muito difícil, muito fácil, se está confuso, o que poderia melhorar, tá bem? E vamos seguindo. Vamos para essa questão. Caso a proposição simples, aposentados são idosos, tem o valor lógico falso, então o valor lógico da proposição aposentados são idosos, logo eles devem repousar, será falso. Será que isso é verdade? Aqui eu trouxe essa questão porque está dizendo que é um logo aqui, ó. Esse logo aqui não encaixa, né, em nenhuma das proposições que a gente já viu. Por quê? Nenhuma dos conectivos. Esse logo, ele pode ser substituído pelo se, então. Então, eu coloco aqui nessa frase, eu mudo. Eu coloco se aposentados são idosos. Em vez do logo, agora eu coloco então eles devem descansar, repousar, né? Ele me disse que aposentados são idosos tem valor lógico falso. Então, essa primeira sequência tem um valor lógico falso. E aí, ele diz que toda a proposição aqui, né, será falsa. Isso aqui por si só já é errado, né? Porque no se, então, basta que você tenha um falso, que tudo isso aqui vai ser verdadeiro. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso, que isso aqui vai ser verdadeiro. Deixa eu ver se... É só a gente olhar aqui na tabelinha, ó. Se na proposição eu tenho a primeira... Na conjunção eu tenho a primeira proposição falsa. Conjunção não, né? Nessa condicional do se, então. Eu tenho a primeira proposição falsa. Seja a segunda verdadeira ou falsa, o resultado vai ser verdadeiro. Então, de forma alguma, essa proposição pode ser falsa. Essa proposição sempre será verdadeira. Então, esse resultado só será errado. Certo? Então, eu estou usando muito a tabela verdade, eu acho bom você fazer a questão por ela, eu acho melhor. Acho que saia mais simples, mais rápido, do que você ficar tentando encontrar uma lógica, pensar, quebrar a cabeça. Acho mais simples você aprender as regrinhas da tabela verdade de cada uma dos conectivos e colocar em prática nas questões. Desenha sempre a tabela aqui do lado dos conectivos que você lembrar. Aqui, mas só é um setinho. E vamos lá para a próxima questão, tá? Esse aqui é o último conectivo, que é um bicondicional. E aqui sim, ó, olha a condição dele, se, somente se. Ele é uma via de mão dupla. Se somente se uma das afirmativas
se for verdadeira, a outra tem que ser verdadeira. Ou se uma das afirmativas for falsa, a outra tem que ser falsa também. Porque tem que ser uma via de mão dupla aqui nessa condicional. Então, aqui, ó, já até coloquei, ó, uma bicondicional será verdadeira quando ambas forem verdadeiras ou quando ambas forem falsas. Então, aqui na proposição, ó, São Paulo fica no Brasil se somente se o Rio de Janeiro também ficar. Então, se isso é verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro, então a frase toda será verdadeira. E aqui, ó, Pelé é o rei do futebol se somente se o Neymar não for convocado para a Copa. Aqui a gente viu que o Pelé é o rei do futebol. Neymar não foi convocado, mas o Pelé continua sendo o rei do futebol. Então, essa afirmação aqui de que o Pelé é o rei do futebol somente se o Neymar não for convocado é uma mentira, porque o Pelé vai continuar sendo o rei da Copa se o Neymar for convocado ou não. Então, essa afirmativa toda é falsa. Não é isso? Entendeu? Essa lógica aqui. O se somente se, uma das alternativas depende da outra e a outra depende dessa. As duas proposições dependem de uma entre si, dependem de entre si, né? E aqui, ó, o arroz não é alimento. Isso aqui é falso, né? Se somente se o feijão for alimento. O feijão é alimento, independente se o arroz for alimento ou não. Então, essa afirmativa aqui, ó, vai ser falsa. Porque ele me diz que o arroz só não será alimento se o feijão for alimento. Mas o feijão é alimento. E o arroz também é, né? Deu pra entender? Viajei aqui, né? O fato do feijão ser alimento não vai fazer com que essa segunda afirmação deixe de ser mentira, não é isso? E agora aqui para a última, ó. A bolsa é um automóvel, é uma mentira. Se somente se o carro for um alimento. As duas são mentiras, né? Isso aqui só vai ser essa frase. Ela é verdade. Por quê? Porque eu tenho dois absurdos aqui. As duas são mentiras. Isso aqui, se essa mentira se concretizar, só vai se concretizar se a outra se concretizar também. Deu para entender mais ou menos? É como se você fizesse uma afirmação bem absurda. Não me vem nenhuma na cabeça agora. Mas esse é o princípio. É algo que só vai ser verdade quando você fizer com que a outra coisa seja também. Entendeu? E nesse caso aqui, da bicondicional, você tem que ter isso em mente. Que a bicondicional ela só vai ser verdadeira quando ambas forem ou verdadeiras ou falsas de forma simultânea. Tá bem? E vamos seguindo em frente. Porque aqui, ó, a bolsa nunca vai ser um automóvel. Ela só vai ser um automóvel se algo muito estranho acontecer. Se o carro for um alimento. Entendeu? A ironia é por isso que essa frase é verdadeira. Isso aqui só vai ser possível quando esse outro absurdo também for possível. Entendeu? Vamos lá. Nessa sentença aqui, a sentença céu bem azul e dia de muita alegria são duas expressões equivalentes. Espera aí. A sentença céu bem azul e dia de muita alegria são sentenças equivalentes. Pode ser corretamente representada por se somente se que? Não tem nada a ver, né? Não tem nenhum se somente se aqui. Então aqui, ó, errado, de cara errado, né? Isso aqui é só para ver se você identifica
o que é o símbolo, né? Coloca isso aqui para ver se você identifica. Porque aqui, ó, você está dizendo que um céu bem azul é uma sentença. Pode ser verdade, né? Ou mentira. E dia de muita alegria. Pode ser verdade, pode ser mentira. Ainda que pareça uma sentença aberta, né? Mas ainda assim, se eu for chamar isso aqui de P e isso aqui de Q, eu vou ter que representar como P e Q. E não como P se somente se Q, certo? Então, você tem que atentar para os símbolos. Botei essa questão mais para você observar. E essa segunda aqui, essa segunda é interessante, ó. Com a finalidade de reduzir as despesas mensais com energia elétrica na sua repartição, o gestor mandou instalar nas áreas de circulação sensores de presença e de qualidade natural que atendem à seguinte especificação. A luz permanece acesa se, e somente se, há movimento e não há claridade natural suficiente no recinto. A especificação P pode ser corretamente representada por P, se somente se, Q e R, em que P, Q e R correspondem a proposições adequadas e os símbolos se, somente se e o E representam, respectivamente, a bicondicional e a conjunção. Aqui, esse final já dá para afirmar, né? O E é conjunção. Essa segunda parte. E esse símbolo aqui é o bicondicional. Então, pelo menos o final da afirmação é verdade. Vamos ver se o começo também é. Aqui ele diz que eu tenho P, Q e R como proposições. Vamos dividir, então, primeiro essa frase em proposições. Eu posso dividir a luz permanece acesa em uma proposição que eu chamo de P. Se somente se é uma conjunção, é uma bicondicional, né? Então vai ter que ser isso aqui. Opa. Então aqui eu já tenho P bicondicional. E aqui há movimento. Há movimento é uma proposição, porque pode haver movimento ou pode não haver. Então isso aqui é uma proposição e a gente vai chamar de que e não há claridade natural suficiente no recinto. Vamos ver. Não há claridade natural suficiente no recinto também é uma proposição. Pode ter valor verdadeiro ou valor falso. Então, eu posso chamar de proposição e nomear de R, igual ele fez. Então, eu coloco o R aqui. E essas duas proposições, Q e R, estão sendo ligadas pela conjunção E, que é esse símbolo aqui. Esse parênteses aqui, só para garantir que você faça isso aqui antes de fazer isso aqui. Então, pronto. Realmente, essa frase P pode ser representada dessa forma aqui. Então, a especificação P pode ser representada corretamente por isso aqui, verdade? Em que P, Q e R correspondem a proposições adequadas, verdade? A gente já separou as proposições. E os símbolos se, somente se e E representam respectivos bicondicional. Muito bem. Esse bicondicional aqui, ó, já sabemos. E a conjunção. Conjunção a gente viu que é o E. Então, certinho, essa questão está correta, certa. Só para você treinar o uso de símbolos e a divisão de frases em proposições e conectivos, tá bem? Vamos para as últimas questões, que são bem interessantes, ó. É correto o raciocínio lógico dado pela sequência de proposições seguintes? Célia conseguirá um emprego se e somente se tiver um bom currículo. Ela conseguiu um emprego, então Célia tem um bom currículo. Isso é verdade? É verdade, está certo. Porque aqui diz que ela só conseguirá um emprego se ela tiver um bom currículo. Como ela conseguiu um emprego, e para ter um emprego ela precisava ter um bom currículo, então ela tem um bom currículo. Aqui é uma diferença bem grande por se somente se. Por se então, tá? Isso aqui é o se, somente se.
lá para o si, então a gente viu que isso aqui não era bem assim, né? Porque aqui, ó, a gente viu, não vou voltar lá não, mas fica aqui. E aqui, ó, tem um outro raciocínio. É correto o raciocínio lógico dado pela sequência de proposições seguintes? Se e somente se Célia tiver um bom currículo, ela conseguirá um emprego. Ela não conseguiu emprego, então Célia não tem um bom currículo. Isso aqui é verdade. Esse aqui é aquele caso do FF igual a V. Por quê? Ela só vai, ela só vai conseguir esse emprego aqui, ó, se ela tiver um bom currículo. Como ela não conseguiu emprego, e o se somente se é uma mão dupla, se somente se. Se uma frase depende da outra, então isso implica que ela não teve um bom currículo. Ó, ela não teve um bom currículo, logo ela não conseguiu emprego, porque se ela tivesse um bom currículo, ela conseguiria sim um emprego. Como ela não conseguiu emprego, ela não tem um bom currículo, porque ela só conseguiria o emprego se e somente se tivesse, se e somente se tivesse um bom currículo, é que ela conseguiria um emprego. Como ela não conseguiu o emprego, isso é porque ela não tinha um bom currículo, tá vendo? Então, aqui é o caso em que essa frase é falsa e essa frase é falsa, mas a conclusão, ela é verdadeira. Certo? Então é isso. Vamos lá. Espero que você tenha gostado dessa aula. Sei que foi uma aula bem densa, né? Bem grande, não sei nem quantos minutos que vai estar que foi gravado, mas eu sei que vai ser bem grande. Talvez eu divida em 2 vídeos, ou talvez solte logo tudo junto. Mas mais uma vez eu peço que você diga o que você achou dessa aula. Não sou profissional em raciocínio lógico, eu dou mais aulas de matemática mesmo, mas eu tentei me esforçar aí para dar um conteúdo que ficasse claro, que as resoluções de questões pudessem ser compreendidas. Eu vou resolver mais questões aí no canal sobre raciocínio lógico, focado aí no INSS. Diz aqui se você quer questões desse tipo, se você gostou do conteúdo, se inscreve, curte e muito obrigada.